O seu amor por Deus, ele reflete no seu amor pelo próximo. Performance não é fome, performance é número. Não se trata do quanto você fazer, mais você vai ser amado. Se trata de quem você é, se trata de quem somos. Somos filhos. E aí galera, aí pessoal que tá assistindo a gente, tudo bem? Cara, olha quem tá de volta. Voltamos, amigo. Voltamos. Cara, eu vou começar dessa vez de novo. Lucas Matias. Cris Almeida. E hoje a gente tem um convidado especial. Amigo, por favor, você pode apresentá-lo, fazer a honra de... Quem é esse rapaz que tá aqui do nosso lado? As honrarias. Por favor. Pessoal, com vocês aqui, eu tô com o Talmai, o Tito. Foi um dos líderes ali com a gente no projeto da Escola de Evangelismo. Por isso que ele tá aqui conosco. Nós vamos falar de um tema muito pertinente e eu espero que vocês gostem. Bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, eu fico honrado pra caramba. Eu sempre acompanhei basicamente o Cris, desde quando ele tava lá sozinho, tava no quartinho, com as nossas fotos lá atrás. E se você ver, já passou quase 4 anos que vocês estão basicamente fazendo isso. É verdade, mano. Fico muito feliz de poder estar aqui, poder ajudar e eu espero que Deus possa nos abençoar quem for ver esse vídeo. Amém. E eu creio que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. É nóis, cara. Vai dar tudo certo. Amém. Antes da gente começar, quero agradecer a você que assistiu o último vídeo. Cara, nós tivemos bons números, teve um bom desempenho no vídeo no YouTube. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu, compartilhou, deu like, se inscreveu no canal. Tamo junto mesmo. Gente, então, amigo, conta pra gente sobre o que nós vamos falar hoje no vídeo. Vamos falar sobre cuidar de vidas, cuidar de almas, apacentar ovelhas, amar, que é a identidade do nosso canal, né? Nosso canal veio para trazer um pouco essa reflexão sobre o amor, sobre a unidade, essa é a identidade que Deus levantou no nosso projeto. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e o livrei-o da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe a mão da barba e o feri e o matei. Cara, uma das coisas que me destaca, que me chamou muita atenção sobre esse versículo é Davi contando o esforço que ele fazia, o quanto ele se entregava por uma ovelha. A gente está falando de um cara que lutava contra um leão por causa de uma ovelha. A gente está falando de um cara que lutava contra um urso por causa de uma ovelha. Então, olha o nível de importância que Davi dava para uma ovelha. A questão aqui é como que Davi enxergava aquelas ovelhas. Porque se Davi enxergasse as ovelhas como só mais uma ovelha do rebanho, se Davi enxergasse as ovelhas como só mais um animal qualquer, ele não daria tanta importância a ponto de arriscar a sua própria vida. Ele não daria tanta ênfase a ponto de colocar a sua vida em jogo. E Deus o livrou, e Deus o salvou. E ele conseguiu libertar, ele conseguiu salvar e resgatar a ovelha que estava correndo risco, correndo perigo. Qual é o nível de importância que damos às ovelhas? Qual é o nível de importância que nós damos às almas? Porque se a gente enxergar as pessoas, se a gente enxergar o próximo como só mais um, a nossa vida terá muito mais valor, a nossa vida terá muito mais importância. E aí, se a minha vida tem mais importância, afinal de contas, por que eu vou arriscar? Por que eu vou lutar? O ponto para você começar a entender qual é essa importância que uma ovelha tem, usando até mesmo esse exemplo, né, desse exemplo que Davi colocou, né, do que ele fez, mano, automaticamente me leva para Lucas 15. Não tem, né, outra expressão melhor, né, do reino, né, da visão do reino, do que aquilo que Cristo fala. Né? Então, Lucas 15 aqui. Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. E eles lhe falou esta parábola, dizendo: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo-a encontrado, regozijando-se, a põe sobre seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Acredito que Jesus está expressando exatamente isso. Eu acredito que a beleza aqui, a gente já ouviu muito, né, sobre isso, da questão da ovelha perdida e as 99, mas o que eu vejo Jesus ele dizendo aqui, ele expressando, é que para Cristo, tanto vale uma ovelha quanto 99. É o mesmo valor. Tanto vale, sabe, o valor de importância é igual.
Pode ser, Cristo ele vê uma ovelha como 99 e 99 como uma. E é por isso que ele tem essa alegria, tá ligado? E essa disposição, assim como Davi teve de ir, lutar, buscar. Ele aqui está falando, ele vai, deixa as 99, vai buscar uma e não cessa, não para, incansável, até encontrar, e quando encontra, mesmo cansado, mesmo que pode ser que a viagem, sei lá, a busca tenha durado, né, mais de um dia, não importa para ele ainda tem, sabe, essa disposição de pegar ela, colocar no ombro e voltar, tá ligado, carregado. E aí depois ainda chama os amigos para poder, tipo, comemorar. Olha, eu encontrei a minha ovelha. Eu acredito que o que Cristo está expressando aqui é exatamente isso. Essa importância. O contexto desse versículo que você queima no meu coração, porque naquela época, cara, a gente sabe, havia uma barreira muito grande entre fariseus e conhecedores da lei. Sim. E as pessoas que não tinham conhecimento. Era uma barreira religiosa, Sim. onde eu, como fariseu, não frequentava os mesmos lugares que o Cris ou o Talmai, que não tinham tanto conhecimento da lei. E quando Jesus veio, ele quebrou justamente essa separação que existia entre aqueles que conheciam a Torá e aqueles que não conheciam. Acompanhem na tela para vocês verem Marcos 2,17. Fala assim, no contexto, Jesus estava comendo, se reuniu com uma galera que era meio considerada impura naquela época. Sim. Cara, cobradores de impostos eram considerados traidores, judeus traidores, prostitutas e pecadores, enfim. E olha o que fala em Marcos 2,17. Jesus ouviu esta pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Olha que texto poderoso, galera. Sim. Jesus, ele quebra essa barreira que existia e que aquele preconceito que as pessoas tinham contra a ovelha que está fora, a ovelha que está marginalizada. E justamente isso resume o nosso tema de hoje, sobre como Jesus se importa não apenas com as 99, mas com aquela que se perdeu ao longo do caminho. Eu acho muito interessante, isso conecta aquilo que Jesus disse a Pedro. Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Isso é interessante porque a condição do amor é amar. Sim. A condição de quem ama é amar. A condição de quem ama Jesus é cuidar do próximo, é ajudar o próximo, é apacentar as ovelhas. Jesus não falou assim: Pedro, se tu me amas, seja um bom pregador. Pedro, se tu me amas, seja um bom obreiro. Pedro, se tu me ama, seja um bom teólogo. Mas ele disse assim: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, ame. Se tu me amas, cuide. Se tu me amas, proteja. Se tu me amas, compra briga, mas vá salvar aquele que está perdido. Eu acho interessante aquilo que você falou sobre as 99, porque se a gente parar um pouco para analisar, quantitativamente, 99 é mais importante do que uma. Mas quando você olha para a ótica da Bíblia, do amor e de almas, e que Jesus ele morreu por todos e para todas as pessoas, né? Jesus ele se entregou na cruz por nós, 99 é tão importante quanto uma. O seu amor por Deus, ele reflete no seu amor pelo próximo. Porque esse foi o mandamento de Jesus, né? Eis que te dou um novo mandamento: amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. É o maior mandamento. Acho que essa é a imagem da cruz. Né, o amor de Deus, você amando Deus, Deus te amando, e aí por isso você ama as pessoas, tá ligado? Como é que você fala que você ama a Deus, que não vê, e você não consegue amar o seu próximo? Entendeu? Acredito que o que a gente tem que entender, tanto aquela pessoa que está lá marginalizada, né, que, por exemplo, vamos colocar aqui a situação, colocando nesse contexto, por exemplo, de Lucas 15, Jesus ele estava encontrando com os fariseus, escribas, e pecadores. E aí pecadores entram exatamente prostitutas, entram pessoas que às vezes, como o próprio Lucas falou, que não conheciam, não tinham esse contato, então existia essa separação, mas olha que interessante, por causa de Jesus, está ali pecadores, está os escribas, está todo mundo está unido, todo mundo ali está junto. Eu acho que isso é muito belo. Quando você ama a Deus, é natural, o movimento, sabe, de você amar a Deus é você amar o seu próximo. Quando Jesus ele vai falar aqui das parábolas, ele no final, né, ele sempre vai falar: e ele chamou os amigos para comemorar. E aí depois vai falar da dracma perdida, e a mulher foi, varreu tudo, limpou. Quando achou, chamou os amigos para comemorar. E aí depois, quando chega, né, na parábola do filho pródigo, que é a parábola mais conhecida desse capítulo 15 de Lucas, né, depois que o filho pródigo volta, que o filho mais novo volta, o pai recebe ele, né? É interessante que mesmo quando, se você prestar atenção, tem um pensamento que fala que na verdade a parábola do filho pródigo não deveria ser chamado filho pródigo, deveria se chamar pai amoroso.
Porque o personagem principal da história é o pai. Né? Eu poderia até falar também que é a história dos filhos que não conheciam o pai. Né? E por que filhos? Porque a gente, naturalmente, né, a gente traz esse destaque para o filho pródigo, por ele ter saído, ter gastado tudo, basicamente ter matado o pai dele para poder receber aquilo que ele queria. Mas se você prestar atenção, quando ele está lá, tá ligado? Querendo comer a comida de porcos, ele lembra que na casa do pai dele, os servos, tá ligado? Eles têm abundância. E aí, a princípio, a gente pensa, não, ele, né, tá se convertendo, ele tá mudando e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, ele não tá, tipo, pensando com o coração, ele tá pensando com a barriga dele, porque ele tá com fome, entendeu? Então, tipo, ele tá com fome e ele lembra, meu, eu tô aqui querendo comer comida de porco, enquanto meu pai, os servos dele, têm abundância de pão. O que eu tô fazendo aqui? Eu vou para casa do meu pai e nem que ele me aceite como um trabalhador, pelo menos eu vou ter pão para comer. Mas é aí que chega a beleza, porque a própria palavra vai falar, né? Quando ele ainda estava longe, o pai, ele sai correndo, vai proteger ele, vai abraçar ele, e aí ele veio com esse papinho, me faça como um dos seus trabalhadores, mas, meu, esquece isso. Você é filho. Você é filho. Como a gente recebe esses irmãos, né, que estavam perdidos, essas ovelhas que estavam desgarradas? Acredito que, infelizmente, Jesus ele vai continuar aqui a parábola não termina, né, no filho mais novo voltando, ela continua. Sim. E ela aí apresenta meio que o terceiro personagem dessa história, que é o irmão mais velho, que vai falar o quê? Que ele estava trabalhando, quando ele chega, ele ouve, né, ele ouve a festa, ele ouve que todo mundo está se alegrando, e ele se pergunta, meu, o que está acontecendo? Né? E aí vem do céu e fala, seu irmão, cara, estava perdido, foi lá e tal, isso aqui, ele voltou, seu pai recebeu ele, mas só que a palavra vai dizer que na hora ele não fica feliz por isso. Ele não consegue ver, sabe, ele não consegue ter essa alegria que o pai tem. E aí aqui, e aí quando o pai vai questionar ele, pedindo para ele entrar, aqui no versículo 27, ele vai dizer assim, e ele respondendo disse seu pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. Porque aqui no momento em que ele fala isso, ele já não vê mais o irmão dele como irmão. Ele não é meu irmão, é o seu filho. Tá ligado? Já perdeu a característica, ele não consegue ter esse olhar de amor que o pai tem. E eu acredito que isso é muito preocupante, porque aí o pai ele vem com a réplica e eu não consigo imaginar tipo, esse pai aqui, tipo, bravo com esse filho, fala, meu, o que você está fazendo? Não, ele vai falar, meu, você está sempre comigo. Você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é teu. Amém. Sabe, a questão aqui é você entender que, olha, esse teu filho que você está falando que é meu, ele é seu irmão. O que eu tenho é seu. Você pode fazer parte, você pode se alegrar. Acredito que, às vezes, a gente tem essa dificuldade exatamente de se alegrar com a ovelha que veio ou com alguém que se arrependeu, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente vê tantas pessoas que... Hoje, infelizmente, a gente tem essa cultura do cancelamento, né? Que impregnou na mente das pessoas e que entrou no meio cristão também. Que elas têm que ser perfeitas, que elas não podem errar nunca. Que, meu, a partir do momento que você erra, você já não serve mais, você tem que ser execrado, você tem que ser deixado de lado, mas essa não é a visão do reino, não é isso que Jesus está exprimindo aqui, não é isso que Jesus está expressando. Jesus, tanto na parábola aqui da ovelha, da dracma, então, não tem problema, tá ligado, do perdido, porque o pai vai receber ele. O único problema que Jesus apresenta nessas 3 parábolas é a recepção daquele que já estava na casa. Né? E é isso que é por isso que a gente tem que tomar cuidado, para a gente não fazer exatamente ter esse olhar de tipo, não é meu mais, não quero mais estar perto, não é mais meu irmão, não faz parte parte do rebanho, errou, para mim não serve mais, e eu acho isso muito perigoso. Eu e o Cris, a gente já bateu bastante em relação a essa cultura do cancelamento hipócrita que a gente vê na nossa sociedade em alguns vídeos anteriores, que, cara, é hipocrisia pura. Sim. Porque eu cancelo aqueles que são contra a minha opinião, que pensa diferente, e a minha galera errou, eu passo um paninho e tá tudo bem. E quando a gente olha para a Bíblia, para a vida de Jesus, cara, esse não é o padrão que Jesus quer para nós. O Evangelho de Deus é um evangelho de perdão.
E perdoar é amar. Amar é perdoar, Sim. é receber, é discipular, é ensinar e é insistir acima de tudo. Eu achei muito interessante essa ótica, né? Essa exposição da palavra. Gente, esse é o Talmai. Imagina ele pregando na escola. É a mesma essência. Imagina os moleques novinhos, até a produção ali atrás também, a produção. Com menos barba. O filho mais velho, ele fica entristecido, e um dos argumentos que ele usa para o pai é assim, ó: eu estou aqui na sua casa o tempo todo, cumprindo os teus mandamentos. A gente tem essa ótica. Vamos analisar a questão biológica. Quando um filho faz algo errado, ele deixa de ser filho? Não. A genética dele muda, o DNA dele muda e ele não é mais filho do pai? Não, sir. Se a gente olhar para o âmbito espiritual, só porque você pecou, você vai deixar de ser filho? Então quer dizer que, a gente vai falar isso no próximo vídeo, então eu vou segurar um pouquinho. Mas então quer dizer que o seu erro, o seu pecado é maior do que o amor do pai? Então foi inútil o sacrifício de Jesus na cruz? Foi inútil o que Jesus fez por você? Porque nós temos essa visão de que o dia que eu pecar, o dia que eu errar, Deus vai me ignorar, Deus vai virar as costas para mim, Ele não vai querer mais me ouvir minhas orações, eu não vou mais orar. E aí você vai se distanciando pelaquilo que você acha do Pai, justamente porque você não conhece o Pai. E eu vejo muito o filho mais velho um exemplo da religiosidade. Não entendeu a Ele é o graça. reflexo da religiosidade. É aquela performance de que eu penso de que quanto mais eu orar, mais eu serei amado. Quanto mais eu ler a Bíblia, mais eu serei amado. Quanto mais eu cumprir os paradigmas, quando eu cumprir o protocolo, mais eu serei amado. Mas não se trata do quanto você fazer, mais você vai ser amado. Se trata de quem você é, se trata de quem somos. Somos filhos, somos filhos. Então, tanto aquele que ora 6 vezes por dia, todos os dias, quanto aquele que não ora, mas está vindo agora para conhecer o Pai, é tão amado quanto. Uma ovelha é tão importante quanto as 99 que já estão no aprisco. E temos que parar com essa performance religiosa, porque se a gente parar bem, a performance é uma hipocrisia, uma mentira. Porque se eu me baseio na ótica de que quanto mais eu fizer, mais eu ser amado, significa que o amor é meritocracia. Se o dia que o amor está na meritocracia, vai todo mundo para o inferno. Ferrou, cara. Porque se a gente olhar para Romanos, a Bíblia fala assim, não existe um justo sequer. E que todos nós éramos destituídos da glória de Deus. E por Jesus nós somos salvos. Exato. Nós somos salvos porque Ele nos amou primeiro. Não se trata de performance, não se trata do quanto você fizer. Se trata de quem você é e quem você é através daquele que fez alguma coisa por você. O que Ele fez? Ele morreu por você na cruz. Performance não é fome, performance é número. A partir do momento que a gente está tão preocupado com os nossos números religiosos, as minhas horas de oração, os meus dias de jejum, eu estou preocupado tanto com a minha performance, com o meu número, e não em aumentar a minha fome. Às vezes, eu, Lucas, Matias, até nós, a gente está tão preocupado com a nossa performance religiosa em aumentar a nossa fome, em querer conhecer Jesus e quem Ele é de verdade. Não é por aquilo que nós fazemos, Mas aquilo que somos. Exato, por aquilo que somos, e o mais importante é pela graça. Ligado? Não é por nós, não é por aquilo que a gente faz. A gente tem que tentar entender. Eu gosto muito quando o Paulo fala, né? Mas você tem que pensar nas coisas que são de cima, para você poder ver as coisas de uma outra perspectiva. Então, é você tentar ter essa visão do reino. Eu vejo Jesus, ele falando exatamente sobre essa questão, tirando sobre essa questão de meritocracia. Por exemplo, na parábola que ele conta em Mateus 20, o dono da vinha, né? Ele passa umas 5:30 da manhã para pegar um pessoal para trabalhar no campo dele, e esse pessoal vai lá, depois ele volta mais 7, depois umas meio-dia, depois uma hora, e depois ele passa umas 5:30, tá ligado? Quem quer trabalhar na minha vinha? Vem! E eles foram, e aí quando chegou no final do dia, 6 horas da tarde, ele na hora de pagar, ele dá o mesmo salário, tanto para aquele que chegou às 5:30, quanto para aquele que chegou 5:30 da tarde, tanto para aquele que chegou às 5:30 da manhã. Só que aí o pessoal de 5:30 da manhã, eles olham isso e não pode isso não. Eu trabalhei mais. Eu trabalhei mais. Eu tô aqui sofrendo desde 5:30 e tal, não sei o quê. Mas aí, olha o que ele vai responder. Mateus 20, 13. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te pelo caminho. Eu quero dar este último tanto como a ti. E aí o 15, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu?
Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom? Às vezes a gente fica nessa de forte, tipo, cara. não, meu, como é que pode essa pessoa estar sendo abençoada? Eu tô aqui na igreja todo dia, de segunda a segunda, tô em todos os trabalhos, eu oro, eu leio a Bíblia e tal, não sei o que. Às vezes a gente passa por isso, tá ligado? Total. Que a gente tá lá tudo direitinho, mas a gente vê o outro, tá ligado? Tipo, sendo abençoado, pegando as coisas, eu fiquei, peraí, Deus, o que tá acontecendo? E tal. Mas aí, ele tá falando aqui, você tem problema de eu ser bom com ele? Porque pra mim, da minha visão aqui, tá todo mundo do mesmo jeito, todo mundo tem a mesma importância. Tanto as 99 ovelhas, quanto a uma ovelha, quanto o filho mais novo, quanto o filho mais velho, tanto aquele que chegou às 5h30, tanto aquele que chegou às 5h30 da tarde, todos para mim têm a mesma importância. E aí por que você não consegue ter essa visão? Né? Por que você não consegue, sabe, olhar o seu irmão como eu vejo ele? Um alvo do meu amor, alguém que eu amo, né? É muito, a gente tem que começar a pensar mais nessas coisas, porque infelizmente hoje em dia, Jesus ele disse, né, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E estamos vivendo os últimos dias, e é necessário que a gente comece a usar, né, essa lente, porque se a gente começar a pensar assim, essa pessoa não vale nada, o que importa é minha salvação, eu ser salvo, eu estar bem com Deus, e eu quero que tudo se exploda, isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Ou infelizmente, a gente vê em algumas igrejas, né, alguns irmãos, infelizmente, que fazem diferenciação dentro da igreja, tipo, essa pessoa aqui é mais rica, então eu vou, né, pular um pouquinho com ele, essa aqui é mais inteligente, eu vou ficar aqui, e vai fazendo essa divisão. Mas, olha o que Paulo fala. Gálatas 3, e o versículo 27 e 28, ele vai dizer assim, todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. E aí o 28, já não há judeu, nem grego, não há também escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo. Amém. A partir do momento, sabe, que você recebe essa fé, você recebe esse Cristo, recebe viver esse reino, você tem que entender que o seu irmão, ele é tão Cristo quanto você. Todos somos um. É esse pensamento de você é unidade, você faz parte. Só para fechar esse pensamento, eu gosto muito quando Paulo ele usa a expressão que nós somos um corpo. Porque às vezes você tivesse que escolher, se você escolhe decepar o braço tipo, da pessoa X ou o seu, na hora você vai pensar da pessoa X, tá ligado? Mas é isso aqui, o que você prefere, seu braço direito ou braço esquerdo? Ou sua perna direita ou sua perna esquerda? Quando se trata da gente, aí já é mais, né? Porque, pode ser o dedinho. Eu não gostaria de ver meu dedinho fora. Eu gosto de olhar minha mão, ver lá os 10 dedos aqui, sabe? Então, é isso que Paulo fala, nós somos o corpo de Cristo. Então, assim, eu posso ser a mão, mas a mesma importância que a mão tem, o pâncreas tem, né? Ou, sei lá, qualquer outro órgão, todos são importantes. Todos são importantes, mesmo diferentes, mas todos isso tem que ser diferente, né? É essa beleza, tá ligado? Porque é essa diferença que forma um corpo. Exato. Tá ligado? É muito bonito, o que o Evangelho mostra pra gente é que, independentemente se você nasceu mais rico, se você nasceu mais pobre, se você nasceu branco, se você nasceu preto, se você, tem, sei lá, não importa quais as diferenças que as pessoas elas inventem hoje, o Evangelho tá falando, não importa. Cristo nos torna um. É filho. É filho. E quando eu vi uma ministração do Teófilo Hayashi falando, e o Theo ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, cara, o céu não é o nosso objetivo. O céu é o nosso destino. Exato. Nosso objetivo é fazer com que a cultura do reino dos céus venha para a terra através de nós. Exato. E essa cultura é baseada no amor, é baseada na unanimidade. E a união e o amor é algo extraordinariamente muito mais do que imaginamos. É lindo o amor e a união. Se a gente tem noção, foi o amor, foi a união de 3 pessoas, de 3 seres que têm amor, que criou todas as coisas. Exato. E o amor não somente criou tudo que existe, mas salvou toda a criação. Exato. Então, se essa é a maior magnitude, a maior essência, né, do amor, como as pessoas que servem a Deus de amor não amam? Como as pessoas que servem a Deus, existe essa polarização, essa divisão, né? Divisão de igreja, divisão de irmãos entre irmãos dentro da mesma igreja. Verdade,
Isso é muito triste. E o maior versículo, a maior parábola que eu encontro para trazer um pouco sobre isso é a parábola do bom samaritano. Lucas 10, versículo 30. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. E quando os despojaram, o espancaram e se retirando, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo passou de largo. E de igual modo também se um levita, chegando àquele lugar, o vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atuou-lhe as feridas, deitando-lhe o azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Essa parábola é um dos maiores exemplos que nós temos sobre amar o próximo, sobre cuidar do próximo. E o que me deixa mais curioso é que Jesus ele cita homens que tinham todos os motivos para amar. Homens que tinham todos os motivos para cuidar, né? Por quê? Porque, afinal de contas, eram homens que se diziam cristãos. Eram homens que eram da religião. Foi um sacerdote. Foi aquele que presta contas a Deus. Ele conhecia, ele é o que mais estava próximo de conhecer a Deus, de conhecer os mandamentos. E mesmo conhecendo os mandamentos esses que diz para amar, não amor, né? Ao contrário, passou-se de largo. Nós estamos muito mais preocupados em ser religiosamente correto do que biblicamente correto. Exato. Nós estamos muito mais preocupados em cumprir protocolo, de vir para a igreja, fazer nossos compromissos no templo, como o sacerdote fez, como o levita fez, e achar que isso é evangelho. Nós estamos muito mais preocupados em vir, sentar num banco, ouvir a palavra de Deus, cantar um louvor, ou ter uma oportunidade, botar a Bíblia no braço e falar assim: cumpri meu objetivo, glória a Deus, eu sou crente, glória a Deus, eu sou cristão, cumpri meu objetivo, eu sou filho de Deus. Sério? Esse homem estava meio morto. Olha o nível de falta de sensibilidade que a igreja teve em olhar uma pessoa meia morta e não ajudar. Quantas vezes nós nos encontramos assim? Esse é o reflexo da igreja hoje. Uma pessoa quase morta, uma pessoa clamando por ajuda, uma pessoa clamando por socorro, uma pessoa clamando, sabe, para ser acolhido, para ser salva. Enquanto isso, nós estamos preocupados em cumprir protocolo. Nós estamos preocupados na nossa imagem religiosa. Nós estamos preocupados em cumprir metas. Nós estamos preocupados em cumprir performance. Está na hora da gente amar. Está na hora da gente cuidar. E o homem mais improvável no contexto daquela época de cuidar, que era um samaritano que não se comunicava com os judeus, era isso que Jesus queria mostrar. Os religiosos da época que tinham todos os motivos, aparentemente, para amar, não amou. Mas aquele que nem se comunicava, se moveu-se de íntima compaixão. A chave da questão aqui é o mover-se de íntima compaixão, é ter compaixão. Jesus, ele olhava para a multidão e ficava triste, e se movia de compaixão, falando assim: a seara é grande, mas são poucos ceifeiros. Sim. São pessoas desgarradas, sem pastores. É muito difícil, né? Na verdade é muito triste toda essa situação, né, de tanto do sacerdote quanto do levita de passar de largo, né, que infelizmente, como o Cris falou, infelizmente às vezes a gente vê muito disso ocorrendo nos dias de hoje, e acredito que é muita tristeza até que a gente fala isso, e é o sentimento que Paulo expressa aqui. Por exemplo, em Filipenses 3:18, ele vai dizer assim: porque muitos há, do quais muitas vezes vos disse, e agora também digo a vós, chorando. Paulo está triste de falar disso, de que eles são inimigos da cruz de Cristo. Isso é triste, sabe? Inimigos da cruz de Cristo, porque, por exemplo, se a gente pegar no último vídeo falando da Kelly, falou sobre a cruz e do sacrifício de Jesus e de como o sacrifício de Jesus é a maior expressão do amor de Deus pela humanidade, de que através dele as pessoas elas podem, sabe, se aproximar. Cristo, ele preparou um caminho para nós podermos nos achegarmos a Deus, e a imagem dele é a cruz,
Mas Paulo está falando que tem pessoas, infelizmente, que eles são inimigos dela, ou seja, está fazendo esse desserviço, está querendo colocar barreiras. E se a gente vê, isso foi algo que Paulo sempre lutou contra, exatamente essas pessoas que tentam dificultar a chegada a Cristo. Sabe, de infelizmente você não ter essa compaixão, sabe, pelo outro e você colocar barreiras, por exemplo, colocando no caso dos Gálatas, né? Ó, Gálatas insensatos, quem vos ensinou tal coisa, que basicamente o que estavam chegando para os Gálatas lá, Paulo chegou, pregou o evangelho, tudo direitinho, Jesus salva, cura, batiza, leva para o céu, tal, uma bênção. Paulo foi, deu uma volta, quando ele voltou tinha vindo algumas pessoas para colocar assim, olha, o sacrifício de cruz, o sacrifício de Jesus é legal, né? Mas você tem que fazer mais. Você tem que fazer mais. Você tem que cumprir o protocolo. Você tem que cumprir, o sacrifício de cruz é legal, mas ele não é suficiente. E é isso que é triste, que Paulo está falando exatamente disso aqui. Né? É os inimigos da cruz de Cristo que tentam colocar essas separações entre Deus e o homem, quando Deus, o próprio Deus, sabe, se moveu de tão íntima compaixão, o textuário da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o seu Filho. Ele entregou para que aquele, sabe, que receba, possa ter vida eterna. Sabe, infelizmente o que nós vemos hoje na igreja é exatamente isso, são irmãos mais velhos, que ficam bravos quando alguém chega, ou aquele que chegou mais cedo, ou esses aqui que tentam, sabe, colocar barreiras, mas o que Cristo disse é para que nós sermos testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, até os confins. Eu acho interessante exatamente fazendo essa conexão com Samaria, a gente sabe que existe esse contexto histórico, né, de que eles eram esse povo meio marginalizado, porque isso, lá no Velho Testamento e tal, mas exatamente esse ponto, Jesus, ele, olha, prega na Judéia, mas também prega na Samaria. Eu me lembro de uma pregação do pastor Joilson, da Mintre, foi numa Santa Ceia, e a pregação foi exatamente sobre isso, pregar em Samaria, que é exatamente... Porque se a gente olhar o contexto, né, tinha esse preconceito com os samaritanos, eles não se davam, não se conversavam, mas às vezes ele chega e fala, vai lá, seja testemunha também na Samaria, tira o preconceito, tira as barreiras, vai lá e mostra o meu amor para eles. Porque isso faz parte do ir por todo mundo pregar o evangelho, então isso é mandamento, né, nós tirarmos essas barreiras, tá ligado? Para poder pregar para aquele que pode estar meio morto. Mas não se importar, ir lá, estender a mão, levantar, cuidar quanto precisa, toma, disposição, como o pastor teve para buscar a ovelha, como a moça ela teve disposição para poder limpar toda a casa, ou o pai que esperou incessantemente quando viu o filho, não pensou. Você já pensou como é deselegante, tipo, um idoso correndo? Ele chamando a vergonha para si. Existe uma imagem, eu quero... fechar aqui, existe essa imagem muito bonita do pai correndo para alcançar o filho. Porque quando quando você vê alguém correndo, chama atenção. Você olha, pode ser lá, a pessoa tá perdendo o ônibus, todo mundo olha, né? O problema é quando não consegue pegar o ônibus, aí fica mais feio ainda. Mas a gente vê que essa imagem de você correr chama atenção. E é isso que, é claro, que existe mais coisa dentro desse contexto, mas exatamente isso, o pai chamando a atenção dele para si, chamando a vergonha para si, para poder proteger o filho. E tirando do filho. É isso que nós temos que entender, que o pai, e Paulo, ele vai expressar em Filipenses também, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tá ligado? Que se despiu da sua glória, que, sabe, tirou, vamos dizer assim, as armaduras, sabe, foi lá ser igual. Por quê? Porque ele via como filho, ele entendia o amor de Deus por essas pessoas. Mas o que eu acho mais bonito é que, assim, o pai, ele falou assim, pega o anel, pega as vestes e entrega pra ele. As nossas peças, elas são muito únicas, porque o anel, não é qualquer anel que cabe no seu dedo. O anel, ele tem uma medida exata, não é qualquer roupa que cabe em você. Então, o que eu vejo em tudo isso? As coisas do filho sempre esteve lá esperando ele. O que eu quero dizer para você que está ouvindo, você que está distante do evangelho, você que sente saudade da casa do pai, seu lugar de filho ainda é seu.
Você não perdeu o seu lugar. Você é filho. Você é filho. Independente do que pensem, independente do que vão pensar, independente do que a religião for falar, a religião não é maior do que o amor. E o amor que o pai tem ao filho não é maior, não é menor do que os seus erros. Seus erros não é maior do que a graça, onde abundou o pecado. Superabundou a graça. Amém. Essa conversa poderia render horas e horas, poderia ser um podcast aí de várias Vamos horas. fazer um podcast um dia. Seria legal. Mas, gente, esse é o ensinamento que a gente quer trazer pra vocês. Que vocês possam viver isso, que Deus possa alcançar a vida de vocês com essa palavra. Fechou? Fechou. É isso aí. Galera, deixa o like aí, por favor. Se inscreve no canal, compartilha no grupo Deixa da sua comentário. juventude, da sua família. Manda pra um amigo, manda pra um Isso aí. conhecido, enfim. Deixa um comentário, a gente lê todos os comentários. A gente gosta muito quando vocês comentam. E fechou. Muito mais, muito obrigado. Eu quero só agradecer mesmo Oi, pelo nóis, convite, valeu. foi da hora demais. Eu peço desculpa porque às vezes eu fico. E vai. Falei assim na escola, era bênção. Mas eu fico muito feliz mesmo com esse convite. Foi bem legal estar aqui. Então, que Deus possa ter te abençoado, possa ter falado com vocês, como falou comigo, como falou com a gente aqui. Eu tô muito feliz. Obrigado mesmo, eu agradeço mesmo. A gente que E agradece, posso mano. Aproveitar que eu tô no Manda um bronca. abraço. Manda bala. Abraço pra minha família, pra minha namorada, Ana, te amo. Mãe, tá na TV. Tá na TV, mano. Fechou. Mas é isso, gente. Amigos, Matheus, valeu pela produção aí. Tamo junto, gente. Falou, até a próxima. Falou, é nóis. falou.